Olá, tudo bem? Vamos para uma aula agora e, de verdade, muitos designers sofrem, tá? No seu processo aí de trabalho, seja desde a parte da criação até a entrega com seu cliente por falta de organização, tá? E organização dos próprios arquivos que está fazendo ali. Existem momentos que eles demoram para procurar algo que criou no próprio uma vez eu ouvi uma frase de um professor dizendo assim que se você não encontra, você mesmo que é o dono do seu computador, você não encontra os arquivos que está dentro do seu computador, imagina outra pessoa quando você precisar delegar alguma coisa, você precisar compartilhar essa pasta com uma outra pessoa, tá bom? A organização é muito importante até para o seu processo, né, durante o fluxo aí de trabalho que você estiver fazendo. Vou dar um exemplo aqui como se fosse o nome do curso mesmo, tá? Se eu fosse criar, né, a identidade visual desse curso, primeiro o nome, a primeira pasta seria o nome dele, né? Então, formação de designers, tá? Aí eu vou entrar aqui. Eu gosto de separar algumas pastas. As pastas de apoio, né? Que são os arquivos que eu vou utilizar, realmente vou colocar aqui, ó, apoio, tá? Porque elas são apoio para minha identidade visual. Então, dentro dessa pasta, eu vou salvar vídeo, vou salvar imagens, vou salvar arquivos PNG que eu baixei de outros sites, tá? De outros sites. Geralmente eu vou começar pela identidade visual. Então, identidade visual. A partir da identidade visual criada, que é o que? As fontes que eu escolhi. Eu posso colocar algumas imagens das cores que eu escolhi. Referências. As referências que eu utilizei para criar a identidade, tá bom? Depois eu tenho aqui, ó, o logotipo, tá? Logotipo. E uma coisa que eu chamo de KV, que é o que? Key Visual, tá? Que é uma chave visual. Um KV, ele é como se fosse uma imagem pronta. Eu vou abrir rapidinho aqui para mostrar para vocês o que seria esse KV. Isso aqui é um KV, que é uma chave visual, que é o seguinte. É uma imagem que eu crio, tá? Eu tenho aqui a logo, tudo certinho, uma imagem pronta. A partir dessa imagem, ela vai me dar apoio para mim poder criar todas as outras, tá? Eu criei essa imagem e a partir dessa imagem eu entendi. Eu vou usar essa questão aqui do transformar. Você ainda, no segundo módulo, você vai entender melhor sobre essa opção. Opção que transformar as ferramentas do Photoshop, né? Esse fundo aqui escuro com roxo, com preto, com umas faíscas, tá? Com alguns elementos. Então isso aqui é minha chave visual. A partir dela eu vou conseguir criar todas as outras imagens, tá bom? Aí beleza, fora da identidade visual eu gosto de criar uma pasta que chama Assets. Opa, Assets. O que vai dentro dessas sets? Vai basicamente tudo que tinha na minha identidade, na minha key visual, só que separado. Então lá dentro de assets eu vou salvar só o fundo, vou salvar só a logo, vou salvar só a ferramenta de texto. Quando eu digo só, é fundo com fundo transparente, tá? Tirando o fundo, né? Que o fundo ele vai ficar preenchido com toda a cor. Então eu salvo, por exemplo, esse elemento, essa linha aqui, ó, esses quadradinhos separados. Eu salvo aqui, ó, a seta aqui, ó, como se fosse do mouse separado. Eu salvo tudo isso separado em PNG dentro da pasta Assets, tá bom? E aí depois eu vou criando, por exemplo, se eu preciso criar posts de Instagram, eu crio uma pasta Instagram. Se eu preciso criar, por exemplo, YouTube, banner de YouTube ou thumb, eu crio uma pasta YouTube. E aí dentro eu vou salvando as coisas de YouTube. Eu sempre organizo e separo os assuntos, tá bom? Porque fica mais fácil de futuramente eu entrar dentro dessa pasta e encontrar de uma maneira mais fácil. E também se eu precisar, aqui ó, por exemplo, se eu precisar compactar a pasta, aqui ó, a pasta compactada e enviar para uma outra pessoa que vai fazer alguma outra coisa, precisar desses arquivos,
essa pessoa vai receber de uma forma muito organizada e ela não vai ter dúvida da onde o arquivo que ela precisa estar, porque você já nomeou tudo, entendeu? Dentro do Photoshop eu também faço essa organização de separar, colocar nome nos arquivos certinho. E eu recomendo muito que você faça isso com as pastas também, com os arquivos, organizando eles, tá bom? Se precisar, por exemplo, aqui dentro do Instagram, se vamos supor que você vai gerar o arquivo de Photoshop, você vai precisar salvar em JPEG, você vai precisar salvar em PNG, vamos supor. Se você quiser organizar também pelo tipo de arquivo, você pode. Por exemplo, aqui ó, PSD. Eu sei que dentro de PSD tá o arquivo de Photoshop aqui dentro. Aqui ó, vamos supor que você precisou exportar tudo em JPEG e tudo em PNG. Então, você já faz essa organização dentro das pastas, tá? Pode parecer ruim, nossa, um monte de pasta, só que depois vai ficar muito fluido. Você mesmo vai perceber que o seu processo, quando você precisa encontrar um arquivo, você não vai demorar. Você vai encontrar com uma facilidade muito grande. Essa foi a nossa aula de organização de arquivos e até a próxima.